Na aula de hoje do curso de serralheiro, vamos para o vídeo 2, ensinando a fazer um vitrô de 4 folhas. Nós vamos agora mostrar a continuação desse vitrô, dando todas as dicas e o passo a passo para você aprender a fazer de uma vez por todas um vitrô de 4 folhas. Vamos para a parte fixa, que são as 2 folhas fixas. Uma coisa que você não deve fazer jamais, e eu já vi vitrô assim instalado em algumas casas. Fazer agora outra folha fixa, fechando ela aqui, deixando essa parte aqui como um degrau de uma folha para outra. Isso não se deve fazer porque precisa ter uma estética a janela quando você olha. Então o que nós vamos fazer agora? O próximo passo. Eu já passei a esmerilhadeira aqui onde eu soldei os 5 cordões do trilho G, que eu mostrei no vídeo anterior. Então eu alisei ele exatamente para encaixar um perfil. Então nós vamos utilizar um perfil cadeirinha desse mesmo que estamos fazendo as partes móveis para colocar uma peça inteiriça aqui. Esse é o perfil cadeirinha que nós estamos usando e eu vou utilizar o mesmo aqui que ele vai cobrir o trilho G. Então a peça aqui tem 1,52 m, eu já cortei ela justa aqui. E ela vai aqui, ó, exatamente para dar esse acabamento reto e daqui sair as folhas fixas. Então agora eu vou tirar a medida. Para tirar a medida, eu posso colocar ele ao contrário. Eu posso colocar essa peça assim, bem encostada, e eu tiro agora a medida. Eu encosto a trena na parte de baixo do nosso requadro e tiro a medida aqui dentro da cadeirinha. Então aqui está me dando uma medida de 1,11 m. Então eu vou cortar 4 peças, que serão as peças inteiriças, das folhas fixas. Já cortei as 2 peças. Tem que cortar sempre assim justinho. Elas vão assim. E aí eu vou tirar a medida, vou mostrar como tirar a medida para cortar a peça de baixo. Porque a de cima você não precisa, porque já é a peça que nós estamos colocando aqui para dar estética no nosso vitrô. Essa peça eu tenho que tirar também um dente atrás, para ela poder encaixar e ficar reta. Então com a canetinha eu vou marcar ali atrás. Isso eu faço em todas as 4 peças. Agora, como achar essa distância para ficar perfeito na hora de encaixarmos o nosso mata-junta? E eu vou te explicar por que tem que ter o mata-junta. Aqui na hora que eu cortar aquele dente, essa peça vai rebaixar e vai ficar justinha, rente aqui. Mas o que acontece? Se nós fizermos esse vitrô desse jeito e não colocar o mata-junta, olha a distância que tem de uma folha para outra. Imagina que aqui está com vidro. Claro que aqui eu virei, mas essa peça vai ser virada ao contrário. Coloquei assim só para marcar. Tá vendo que tem uma distância aqui? Então vai vir um perfilzinho U, que é chamado de mata-junta, que vai ser soldado nessa folha fixa e uma na folha móvel. Exatamente para ele formar um encaixe e vai vedar para não entrar água. Tá ok? Só estou explicando isso agora para vocês entenderem como que vamos achar a medida aqui agora. Aqui é o centro da janela. Lembra que marcamos no vídeo anterior? E aqui fizemos a marcação do centro das 2 folhas. Essa peça móvel, lembre-se que eu falei, ó, ela tem que ser meio centímetro maior. Então nós fizemos ela meio centímetro maior. A móvel ela tem que ter meio centímetro maior e a fixa 1 centímetro maior. O dobro da diferença. Porque quando eu for medir aqui, tá dando 38. Então eu tenho que fazer ela com 39. Por que essa folha tem que ser maior? Porque na hora que eu for colocar o perfil mata-junta aqui e do outro lado, a hora que a janela fechar, ela trava e fica justa, sem nenhum espaço para entrada de água. Por isso, então, 1 centímetro a mais. Como deu 38, eu vou fazer então aquela folha fixa com 39. O encaixe a ser feito fica assim, para podermos montar desse jeito aqui. Precisamos deixar com 39, então eu vou posicionar aqui com 39 e vou tirar a medida que eu preciso cortar a peça lá de baixo. Tá me dando com 33 centímetros, exato. Cortei 2 peças do perfil cadeirinha
exatamente porque vai uma peça aqui, fechando o quadro, e outra do outro lado. Então aqui eu vou encostar ela, ó, ficou justinha, e riscar, porque eu também tenho que tirar um dente dela. Preciso cortar essas duas partes para encaixar embaixo. Fiz o encaixe dos dois lados, para ela poder encaixar assim, ó, certinho, para formar a parte fixa do nosso vitrô. Só que eu não vou soldar primeiramente desse lado. Nós vamos inverter, porque o lado de estética de fora tem que estar perfeito o alinhamento. Vou utilizar o esquadro para facilitar. Até porque agora, nessa etapa, tem que ficar perfeitamente no esquadro. Aqui não pode ficar fora do esquadro, senão não encaixa na hora de colocar dentro do vitrô. Aqui é importante estar bem esquadrejado, bem alinhado. Não pode ter nenhum tipo de ressalto, porque tá justo lá já o quadro. Agora aqui eu vou tirar essa medida de baixo. Tá com 30.3 e aqui eu vou colocar com 30.3 para ficar perfeito. 30.3. Antes de soldar temos que travar para ele não sair do esquadro, então eu preciso achar o esquadro. E aqui, para mim achar o esquadro, eu vou utilizar o X. Vou conferir o X novamente. 1,14,8, 1,14,7. É a diferencinha de 1 milímetro. Isso não vai implicar na hora de você fazer o seu vitrô, não. Com um lado pronto, agora eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui, vou fazer para montar a outra parte fixa do vitrô. Agora que as duas partes fixas já estão todas no esquadro, eu vou virar para fazer primeiramente a solda do outro lado. Antes de soldar, eu já vou travar com alguns pontos. Lembre-se sempre de dar um ponto de um lado, já dá do outro, para ele poder não repuxar o quadro. Esse lado já está todo soldado. Aqui eu não coloco mais solda, já aproveito para dar o acabamento com o disco flap, para ficar bem caprichado. Terminei de dar acabamento em todo esse lado, agora eu vou virar, soldar e dar acabamento do outro. Terminei de soldar e dar acabamento. Agora eu vou colocar ela dentro do nosso vitrô para a gente fazer a solda. E tem que encaixar perfeitamente, porque se eu coloquei no esquadro, ó, um dedo, ó, ela tem que encaixar. Dá uma olhada como ficou dos dois lados sem solda. Dá para ver na câmera que ela está descendo, porque essa peça tem que estar aqui em cima.
Deixo ela bem encostada e vou tirar a medida aqui. Aqui está com 5.4. 5.4. É o que eu tenho que deixar aqui. Vou colocar o esquadro para me ajudar. 5.4. Travei a parte fixa embaixo, travei a parte fixa embaixo. Agora eu vou fazer a parte de cima. Toda montada, toda a parte fixa foi dado ponto. Veja o esquadro completo dela, ó, tudo certinho. Agora eu vou soldar essa parte fixa. Prontinho. Rápido, prático, por isso que é bom a MIG. Uma MIG numa serralheria, ela te ajuda a economizar um tempo enorme. Por exemplo, para quem pega 10 vitrôs desse aqui para fazer, a MIG vai te acelerar muito o processo de produção. Agora eu já vou entrar com o disco flap e vou dar acabamento em todas as partes do nosso vitrô. Tanto no que eu soldei agora, quanto nessas partes aqui do requadro onde eu soldei. Virei o vitrô e agora eu vou fazer a solda desse lado. Toda soldada e dado acabamento, agora chegou a grande hora dos mata-junta. O mata-junta, primeiro que nós vamos colocar, é o do centro do nosso vitrô. Quando fecha, existe uma fresta muito pequena, mas se você deixar ela fechada assim, se alguém jogar água para lavar, vai entrar. Então nós vamos colocar aqui um mata-junta de 30 e eu vou mostrar como que é agora. Esse é o perfil mata-junta de 30, porque ele tem 30 milímetros. Então esse daqui, nós vamos colocar ele aqui. Então ele vai ser soldado aqui. Claro que para mim colocar ele aqui, eu preciso primeiro encostar aqui. Vou achar o centro dele aqui. E vou fazer a marcação, porque eu preciso fazer um corte para ele entrar aqui. Ele é do tamanho da parte móvel do nosso vitrô, então eu levanto e deixo ele certinho em cima e divido aqui para os dois lados, passando um pouco para cada lado, tanto em cima quanto embaixo. Aqui eu divido, deixo passando o mesmo tanto para cada lado. Depois que eu soldar os outros mata-juntas, aí eu vou dar o acabamento. Mas a função desse da frente é essa aqui, ó. Quando fecha, ela veda e o vitrô fica fechado. Então, se jogar água, não vai entrar. Caso a pessoa vai lavar o vidro ou
esse vitrô vai ficar em algum lugar tomando chuva, então a água não vai entrar exatamente por causa do mata-junta. Olha que legal que fica. Agora é aqui que nós vamos colocar o mata-junta. Pode ver que praticamente passa a ponta do meu dedo. Agora nós vamos colocar um mata-junta que vai ser virado para cá nessa peça e um pelo lado de dentro. Vou mostrar como que a gente vai instalar ele. Agora nós vamos utilizar o mata-junta de 40, porque ele precisa cobrir a área de 26 milímetros da cadeirinha e virar para poder pegar o outro mata-junta para encaixar. Esse aqui eu já cortei no tamanho da peça móvel. Então eu encosto ele aqui, vou marcar o corte aqui, na parte de baixo e na parte de cima. Tá vendo que aqui pega nos parafusos e eu tenho que encostar essa peça, ela não vai passar por causa dos parafusos. Então eu encosto ela aqui e faço a marcação aqui para tirar um dente e na altura também. Pronto, então eu tenho que fazer isso aqui e tirar essa parte aqui. Vou colocar esse mata-junta desse jeito, ele é faceando aqui mesmo, encostado. Olha como ele fica embaixo e olha como ele fica em cima. Então o que ele faz? Olha que bonito que ele fica. Ele fica justo, ó, porém ele não pega na outra parte fixa do vitrô. Então eu vou soldar ele aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer 5 furos aqui para fazer a solda como fosse aquele sistema de caldeamento. Porém não é bem um caldeamento, porque eu vou fazer um furo e preencher para soldar a parte móvel no nosso mata-junta. Vou dividir aqui em 5. Fiz a furação e é aqui onde vamos preencher de solda. Olha que bacana que fica. Ó, fica muito fixo. Fica bem legal e ainda faz o fechamento da cadeirinha lá dentro. Então, fica bem resistente. E agora que nós fizemos o lado da parte móvel do vitrô, agora é hora de fazer do lado fixo. Também vou utilizar um mata-junta de 40 para encaixar nesse daqui. Então essa peça aqui é só furar e ela vai fazer essa função. Aqui eu só preciso furar para soldar e aí ela faz isso aqui, ó. Ela vem e encaixa aqui. Vou aproveitar aqui onde eu soldei e já faço a marcação. Aqui eu encaixo e vou fazer a solda aqui do mesmo jeito que eu fiz na outra. Olha a função do mata-junta. Ele tanto vai limitar o vitrô a não abrir mais, quanto ele não vai permitir que entre água. Veja de perto como fica. Vejam como fica bem justo. Agora vem uma dica master. Vejam que ele corre, ó. Ele não pega, ele não raspa a folha móvel com a folha fixa. Ó, perfeitinho. Por isso que eu falo, tudo que você for fazer, capricha, mede para ficar justo. Olha que bonito.
Eu utilizo o mata-junta de 40. Já vi muitas pessoas usando o de 36, que é um mata-junta um pouquinho mais estreito. Fica até mais fácil de trabalhar com ele e não corre o risco de riscar uma na outra. Aí fica a seu critério. Eu utilizo o mata-junta de 40 de largura para utilizar essa cadeirinha de 26 de largura, porque fica justo. O que acontece? Quando a janela estiver fechada e tiver naqueles dias de chuva forte, vento forte, ó, a janela, ó, não faz barulho, ó, fica justinha. E não raspa, ó, não raspa e fica justa. Significa, não vai ficar aquela janela barulhenta, fazendo plá, 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 como eu já vi várias janelas que algum serralheiro acabou fazendo e usou muita folga aqui e a janela fica fazendo aquele barulho. Confere aí na sua casa ou na casa da sua tia, do seu pai, alguém que tem janelas feitas por serralheiro, se tem essa folga, se essas partes móveis ficam fazendo barulho, fica chacoalhando. Dá uma conferida e depois você me fala. Olha que legal. Então fala a verdade, viu por que o vídeo fica grande? E viu por que não tem nenhum vídeo aqui no YouTube ensinando passo a passo? Porque dá trabalho para fazer. Porém, se você aprender e fizer vitrô, veneziana, basculante, como eu já ensinei aqui no canal, com certeza você sai na frente. Então é isso aqui, ó. Um serralheiro tem que saber fazer todos os tipos de janela que tem no mercado. O mesmo procedimento que fizemos desse lado agora, fizemos desse aqui. Não mostrei porque é o mesmo procedimento. Olha que legal. Não peguem nada, ó, justinha, pode notar, ó. Pode ver, ó, justinha, ó. Desliza fácil e pronto. Os 3 mata-junta funcionando. Agora o que vai fazer ficar a janela fechada é a trava que nós vamos colocar desse lado de cá. Então agora eu vou dar o acabamento para a gente já deixar tudo com o acabamento dado para a gente fazer isso. Antes de colocar o puxador, eu vou pegar retalho do próprio requadro do vitrô, cortar uma tira e cortar no meio para formar essa peça aqui. Isso aqui vai ser uma grapa. Ao invés de colocar no meio, eu coloco um pouquinho para cima, porque no meio vai a borrachinha para fazer o amortecimento na hora de abrir o vitrô. Então eu coloco aqui assim, ó, e faço a solda. Aqui faço o mesmo do outro lado. Prontinho. Então, parte de solda, encerramos. Agora é hora de colocar o puxador e os batedores laterais. Nesse vitrô, eu vou colocar esse tipo de puxador com trava que dá para colocar um cadeado. Então, ele vai bem no centro do nosso vitrô. Para isso, eu preciso desse lado fazer um corte nesse mata-junta aqui, exatamente para na hora que fechar ficar bem justinho. Vamos tirar o centro. 1,8 m tem cada folha, então 1,8 m, 54 é o centro. 54 é o centro, eu vou pôr uma peça para cima e uma para baixo para ficar bem centralizado. Então aqui eu coloco a peça, dou uma folga aqui de meio centímetro e faço a marcação. E marco o centro. Aqui então eu vou fazer um corte. Como esse trinco ele tem uma inclinação, então eu encosto aqui para encontrar o centro. Esse lado geralmente eu encosto
e procuro o centro do próximo. Então o centro é aqui. Marco com uma canetinha. Aqui eu vou fazer a rosca com o macho 316. Agora eu deixo encostado, encaixo certinho aqui e faço a marcação. Agora eu encaixo aqui. Para fazer o ajuste aqui, ó, eu deixo mais ou menos uma ponta da chave de fenda aqui e aperto. Pronto. Tá travado, a janela não abre. Depois o cliente pode pôr um cadeado e quando quiser, basta abrir. Abriu, fechou. Basta encostar, ele já fecha. Agora eu vou instalar essas borrachinhas que são como amortecedores, para se caso a pessoa for abrir de uma vez não bater. Então se bater, bate na borrachinha e amortece. E eu vou colocar uma de cada lado. Aqui eu também vou tirar o centro, que é 54. Vou fazer uma marcação. Faço o mesmo do outro lado. Aqui eu encosto a peça lá, faço um risco para colocar a borrachinha daqui para dentro. O mesmo do outro lado. Só para fazer a marcação. Vou fazer a rosca? Posso fazer por esse lado mesmo, não tem problema. Que aqui eu tenho mais espaço para trabalhar. Se a pessoa abrir, ó, bate na borrachinha. Então não fica não fica batendo metal com metal. Agora que instalamos a tranca com o puxador e as borrachinhas para amortecer, falta apenas a gente colocar essa capa onde vai dar o acabamento. Essa aqui é a capa do trilho G. Como eu mostrei no vídeo anterior, tem essa aba, ela fica para baixo. E nós encaixamos ela aqui, ó. Agora aqui eu vou fazer a furação, porque eu preciso fazer rosca aqui dentro, para a gente poder então assim colocar os parafusos no acabamento. Agora eu vou passar a broca 6 na capa, porque o parafuso tem que passar livre. Aqui nós vamos fazer rosca. Agora eu vou montar a capa.
aí, meus queridos, como vocês viram aí no take dos dois lados da janela, viram cada detalhe dela, a janela ficou bem caprichada, é assim que um serralheiro tem que apresentar o serviço, com muita qualidade, vai dar acabamento, utiliza disco flap, e aí você vai fazer um acabamento bonito. Claro que aqui ainda falta aplicar um zarcão ou aplicar um fundo preparador, mas aqui está o passo a passo para que você veja aí a construção de um vitrô de 4 folhas, sendo 2 fixos e 2 móveis. Você pode perguntar, Fábio, e se ele fosse de 2 folhas? Se fosse de 2 folhas, uma folha grande fixa no mesmo padrão e a outra móvel. Só vai mudar o sistema de puxador e fechadura, que aí tem que ser a bico de papagaio para trancar no canto. Mas é só isso que muda. O resto é o mesmo sistema. Agora eu vou colocar na tela para vocês todo o material que nós utilizamos. É claro que eu não coloquei em metros, porque eles não vão vender em metros no ferragista. Eles vão vender a peça de 3 metros, o que é 3 metros. Todas as partes desse vitrô são vendidas em 3 metros. Alguns perfis, depende do que você for fazer, é de 6 metros, como os tubos industriais, né, famoso metalon, tubo redondo, cantoneira, barra chata. Mas esses perfis para fazer veneziana, vitrô, todos são vendidos com 3 metros de comprimento. Espero que tenham gostado. Tá aqui o passo a passo, como não visto aqui no YouTube, ensinando como fazer um vitrô do início ao fim. Espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.